Então vamos lá, então a gente pode começar. Entrou a Bruna, eu vi que entrou aqui, Juliana, Flávia. Puxa, que bom, tem algumas pessoas que eventualmente não estão conseguindo conosco em função da quantidade de loucura toda que tem, né? Flávia está cheia de coisas lá na Uninter e no GP Inteduc. Acho que fazia dias que não estava conosco, né, Flávia? Hoje está aí, que bom, fico bem contente. Então vamos lá. Bom, começando então a nossa fala aqui, a nossa discussão, o que eu tenho batido muito nas discussões, especialmente com... pessoal, se alguém quiser falar, levanta a mão aí, tá, ou se intromete aí que a gente escuta e daí eu tento parar, tá? Então, vamos lá, vou tentando olhar todos vocês aí. O que a gente tem discutido é o seguinte: muito se fala do uso da tecnologia, especialmente na educação matemática, no ensino de matemática, mas as justificativas para o uso dessa tecnologia, ela nem sempre são justificativas que me parecem, do ponto de vista educacional, fortes o suficiente. É comum a gente ver artigos, livros, publicações que defendem o uso da tecnologia por um viés muito mais sociológico do que educacional. Por exemplo, justifica-se do ponto de vista de que é uma ferramenta de inclusão para aqueles alunos que não têm. Justifica-se dizendo que o mundo todo é tecnológico e a escola não pode ficar fora disso. Tudo isso eu concordo, não tem como a gente discordar disso. Mas, na minha avaliação, nós somos educadores. Nós precisamos de uma justificativa do ponto de vista educacional. E como educadores matemáticos dentro da matemática. Então é isso que nós fomos buscar lá no começo do grupo. Agora a Bruna está aí, ela vai lembrar disso com a gente, né? Então, assim, eu não sou contra essas outras justificativas. Eu não sou contra o uso da tecnologia como uma ferramenta de inserção social para alunos de comunidades mais carentes ou em regiões de risco, né? Tudo isso eu estou de acordo. Eu só acho que isso é muito pouco para nós justificarmos todo o estudo que é feito em educação matemática do ponto de vista da educação. E aí é onde a gente precisa de mais fundamentos, tá? E é isso que eu fui buscar. Quando a gente começou a encontrar esses fundamentos, nós encontramos um primeiro autor que se transformou no nosso autor de base, que é o Pierre Levy, né? O Carlos Viana, muitos de vocês conheceram, aposentou-se agora e foi professor do programa durante muito tempo, do PPG-SM especificamente. Foi por intermédio dele que eu entrei no PPG-SM, quando ele era o coordenador. Ele defendia o seguinte, que todo trabalho acadêmico exige um filósofo de sustentação. Essa é uma defesa dele, tá? Todo trabalho acadêmico exige um filósofo que dê apoio às coisas que vêm se desenvolvendo depois. Eu gosto dessa ideia, gosto. Não vejo isso como obrigatório, mas acho que é bastante interessante. Então, o filósofo que nos sustenta é o Pierre Levy. E o Pierre Levy é um filósofo bastante complexo, né? Tem algumas leituras que vão do quase compreensível ao quase incompreensível, tá? Para o leitor inicial, né? Eu destaquei aqui para vocês, preparando essa nossa fala aqui, eu fui olhar o que eu tinha e eu achei aqui 7 livros do Pierre Levy que eu tenho comigo e que eu quero rapidamente mostrar para vocês, um por um. O mais importante para mim é esse, Tecnologias da Inteligência, tá? Esse é o livro básico para quem quer usar Pierre Levy. O problema é que muita gente critica o Pierre Levy ou se apresenta como um entendedor do Pierre Levy só com base nesse livro. E isso me parece muito pouco. Mas eu diria assim, quer começar a entender Pierre Levy, começa por esse. Eu, há alguns dias atrás, publiquei para vocês no grupo um link de um repositório de livros, que se apresenta como um repositório de livros de filosofia, vou colocar ele de novo aí,
E nesse repositório há uma série de livros do Pierre Levy, se eu não estou enganado, são 3, inclusive esse. Tá? Ele está lá para download. Eu acabei de compartilhar aí com vocês o link. Está lá para download gratuito. Tá? Então seria o livro básico do Pierre Levy. Mas o que eu gosto do Pierre Levy, além, obviamente, das ideias que ele defende, é que ele vai abordando determinadas coisas e vai depois aprofundando essas temáticas em outros livros. Então, nesse livro, por exemplo, ele fala de cyberespaço, de realidade virtual, de cybercultura, e essas coisas depois ele aprofunda em outros livros. Por exemplo, esse, O que é o Virtual, que é um livro que eu considero bastante difícil. Depois tem, eu não vou perder tempo, quem quiser depois as indicações eu passo, tá? Esse aqui, cyberespaço, esse aqui, cybercultura, este aqui que eu tenho só ele impresso, xerocado, tá? São um dos livros que eu considero mais difíceis do Pierre Levy, A Ideografia Dinâmica. Esse livro é pesado. A Máquina, Universo. Esse é um livro que talvez valha a pena a gente, na sequência e nos próximos semestres, dar uma olhada no grupo. E o Inteligência Coletiva, que foi aquele que a gente leu no semestre passado no grupo, tá? Então, veja, só do Pierre Levy nós temos aqui, eu acho que são 7 livros, né, que estão aqui, além de outras publicações dele, de vídeos, de entrevistas, de coisas que vale a pena a gente olhar. Agora, primeira cutucadinha do dia. Tem, inclusive, um texto que a gente vai ler dele, que é bem recente, que ele escreveu e publicou em francês, e eu sei que tem alguns colegas nossos que estão fazendo a tradução, né? Então, em breve nós devemos receber essa tradução, né? Certo, Balbino? Então eu sei que a Renata está mexendo com isso, deve ter outras pessoas também. Mas, e o que o Pierre Levy diz? Então vamos lá, rapidamente, veja, eu li esses 7 livros do Pierre Levy, tá? Vou tentar resumir as ideias importantes dele em 15 ou 20 minutos. Isso é humanamente impossível, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, até onde a gente consegue ir. O Pierre Levy defende o seguinte, que as tecnologias sempre acompanharam os seres humanos. E essa é a primeira coisa importante. Pierre Levy sempre fala no plural, no coletivo. Ele não está preocupado apenas com o indivíduo. A preocupação do Levy é como as sociedades, as culturas, as organizações se modificam com o uso da tecnologia. Tá? Então isso é muito importante. Pierre Levy olha o coletivo. Tá? E ele diz o seguinte, o homem sempre veio se modificando de acordo com as tecnologias que ele tinha à sua disposição. Ele começa falando, por exemplo, da oralidade. E aí ele vai buscar, para o pessoal que está um pouquinho mais de tempo conosco, ele vai buscar lá no Serres, Michel Serres, que também tem livros nesse link que eu coloquei para vocês, que foi, se eu não estou enganado, foi professor do Levy ou orientador, alguma coisa assim, mas eles, de qualquer forma, ambos são franceses e têm uma ligação. O Serres diz o seguinte, o homem evoluiu e muitas vezes, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos mais preocupados com as coisas que perdemos do que com as coisas que ganhamos, né? E aí o Pierre Levy, o Serres diz o seguinte, vamos ver se melhora um pouquinho aqui, parece que deu uma cortada aí no som. O Serres diz o seguinte, percebam que quando o ser humano começou a andar sobre 2 patas, deixou de ser quadrúpede e passou a ser bípede, quando ele começou a desenvolver habilidades manuais, ele deixou de usar a boca para uma série de atividades que ele usava até então. Ou seja, os animais, a grande maioria deles, vamos ficar nos 2 exemplos mais próximos de nós, gatos e cachorros. Eles usam a boca para segurar as coisas. A boca não é só para comer.
A boca é quase uma pata auxiliar. Quando o ser humano não precisou mais usar a boca para isso, ele ficou, na visão do Serres, com um aparelho extremamente potente do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista biológico, que estava sendo subutilizado. A partir daí, o homem começou a desenvolver novas possibilidades para este equipamento subutilizado que ele tinha no seu corpo. E desenvolveu a fala, com características muito mais avançadas do que da grande maioria dos outros animais. Então o Serres diz, veja, nós evoluímos e nós ganhamos algo, nós não temos que nos preocupar só com aquilo que se perde, mas há muita coisa que se ganha. O Lévy vai lá no Serres, busca essa ideia e a aprofunda no seguinte sentido. Quando nós desenvolvemos a fala, nós passamos a criar novas formas de transmissão de conhecimento. O homem começou a poder transmitir conhecimento, algo que até então era feita basicamente por imitação, como com a maioria dos animais. Eles aprendem por imitação. Os animais olham os seus pais, os seus irmãos, os outros membros do grupo e agem por instinto e por imitação. O ser humano aprende porque alguém o ensina. E a primeira forma de ensinar, então, foi oral. E aí o Pierre Lévy, nesse livro Tecnologias da Inteligência, faz toda uma discussão sobre como se dá a transmissão do conhecimento de forma oral. Onde uma das ideias principais para mim que ele apresenta é a ideia da criação de lendas, mitos e fábulas. O que o Pierre Lévy quer dizer com isso é o seguinte: se eu quero que as pessoas guardem o que eu estou falando, se eu quero que elas prestem atenção em mim e retenham conhecimento, eu tenho que dar importância a esse conhecimento. Se não for algo muito legal, muito impactante, muito forte, isso vai ser esquecido. E todas as culturas, lá atrás, criaram as suas lendas, mitos e fábulas para transmitir o conhecimento. Isso vai encontrar eco, e isso eu não falei para vocês ainda, não fiz essa relação, mas é uma relação para se interessar para alguém. Quem vai trabalhar com isso também é o Biratan D'Ambrosio. O Biratan D'Ambrosio, que aí é o principal educador matemático da história do Brasil, indiscutivelmente, o Biratan diz o seguinte: o ser humano tem duas necessidades básicas, duas: sobrevivência e transcendência. Nós precisamos sobreviver, tá? Simples. Isso inclui alimentação, necessidades básicas, reprodução, procriação, perpetuação da espécie, sobrevivência, como espécie, né, e não como indivíduo, tá? E transcendência. A transcendência, para o Biratan D'Ambrosio, é uma necessidade básica do ser humano. O que é a transcendência? É saber da onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Para isso, o ser humano encontra uma série de explicações nas mais variadas culturas. E essas explicações nos são transmitidas através das lendas, mitos e fábulas explicadas pelo Lévy. Percebe? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que o Lévy fala é o seguinte: quando na evolução nós começamos a dominar a escrita, houve uma mudança radical na nossa forma de transmitir conhecimento. Porque eu não preciso mais criar uma lenda para que algo fique registrado. Eu posso colocar isso nas páginas do papel, seja papiro, argila lá atrás e tal, mas pensando na nossa, eu posso colocar isso no papel. O conhecimento está ali, ele fica acessível para qualquer um a qualquer
tempo. O que eu preciso é que esse conhecimento seja transmitido de uma forma adequada. O que no papel é diferente da oralidade. Lá eu precisava das lendas, dos mitos, aqui eu não preciso. Aqui eu preciso de um texto bem escrito, de um texto claro, de um texto culto do ponto de vista das regras de ortografia. Mas as características são outras, mas a ideia é a mesma, transmitir conhecimento. E aí o Levi faz uma primeira afirmação muito importante também. Bom, antes disso, o Levi chama a oralidade de uma tecnologia e chama a escrita de tecnologia. Então, para o Levi, tecnologia não é só computador, internet, celular, não. Por isso que o título do livro dele, que eu destaquei, é Tecnologias da Inteligência. Então, é uma tecnologia. E aí ele diz o seguinte: uma tecnologia não precisa obrigatoriamente eliminar a outra. Ela pode trabalhar em conjunto com a outra, elas podem se sobrepor e se desenvolver em parceria. É o que acontece com a oralidade e a escrita. A escrita não eliminou a oralidade, não vai eliminar, mas usa da oralidade nos seus discursos escritos, né? Os diálogos estão presentes na escrita, muitas vezes, inclusive, de forma direta. Tá? Mas não há a necessidade de que surja algo, então, o que havia não exista mais. Não é necessário que isso aconteça. Pode acontecer? Pode, né? Por exemplo, vou tentar usar aqui um exemplo bobo, né? O Facebook matou o Orkut. O Orkut não existe mais, tá certo? Então, agora, o cinema não matou a televisão, não matou o rádio. A internet não matou a televisão, pelo menos por enquanto. Estão havendo ajustes, readequações, mas as tecnologias não precisam obrigatoriamente se sobrepor, ainda que isso possa acontecer, né? Veja, o armazenamento em nuvem matou o disquete, matou o CD. Tá? Então, né, não é que não aconteça, não precisa acontecer. Aí o Levi diz que a terceira grande tecnologia da inteligência humana é a informática. E é aí que ele casa com as coisas que nós fazemos. Perceba? Vem uma evolução em que o ser humano desenvolveu a fala, depois desenvolveu a escrita e depois desenvolveu a informática. Puxa, são momentos muito longos na história da humanidade. Nós estamos falando em coisa aí de 45 mil anos da escrita, da fala para a escrita, e da escrita para a oralidade, no mínimo, da escrita para a informática, no mínimo uns 8 a 10 mil anos. Então são saltos muito grandes, e este salto da informática está acontecendo agora, no nosso tempo. E nós estamos tentando entender como isso funciona. Ainda não sabemos muito bem. Ainda não sabemos que impactos isso terá nas sociedades futuras e nas gerações futuras. Tá? Então, Levi deixa isso claro. Aí ele aborda toda aquela ideia de hipertexto, de inteligência coletiva, de groupware, de uma série de outras coisas, né, que daí, cada uma delas, em resumo, tem um livro específico para abordar, e que eu recomendo que vocês, na medida do interesse que tenham por Levi, possam olhar, tá? Mas saibam assim, né, Levi tem uma obra vasta, grande, na minha opinião, é o principal pensador moderno sobre tecnologias. Não concordo com tudo que ele fala, até brinquei com isso um dia no grupo, né? O tio Pierre Levi não ia dormir porque eu tinha discordado dele, né? Mas, veja, o Pierre Levi tem uma visão, por exemplo, de que a tecnologia está no mundo todo e que todo mundo tem acesso à tecnologia. Nós sabemos que no Brasil não é assim. Quanto mais se nós pensarmos na África ou em países muito mais pobres ainda da América Latina. Então, a visão do Levi é muito europeizada e romântica sobre as tecnologias. Essa é uma discordância forte que eu tenho dele, tá? Mas, no resto, como um defensor
de que as sociedades se modificam quando usam novas tecnologias, ele, para mim, por enquanto, é o que existe de melhor. Estamos em busca de outros autores, tem gente que critica o Lévy, né? Eu conto sempre essa história, não lembro com quem foi com algumas de vocês, talvez tenha sido com a Stephanie. Eu tinha visto a Stephanie por aí há pouco, a Stephanie está aí, está nos ouvindo, eu acho. Acho que foi com ela, que era uma apresentação qualquer do trabalho, e uma professora aqui do Paraná. Sim. Isso. Foi contigo, né, Stephanie? Uma professora. Não lembro, professora. Tá, então eu vou contar a história, você me diz, foi com você ou foi com a Luzia. Uma professora disse o seguinte, que o Lévy era muito frágil, porque o Lévy era muito superficial nas suas ideias. Sim, já lembrei. Isso, mas foi contigo? Foi com a Lucia e comigo, com as duas. Ela falou que o Lévy era mar enorme, assim, com dedinho de profundidade. Isso. E aí foi pedido, então, mas e quem que eu uso, então, no lugar do Lévy? E a mulher disse, use eu. Daí não, né? Isso mesmo. Daí não. Então, vamos se respeitar. A gente pode ter discordâncias com o Lévy, né? Mas até agora nós não achamos nada muito melhor do que ele, né? Muito menos essa colega professora da Federal. Acho que ela ainda precisa, né, produzir um pouquinho mais para a gente poder fazer isso, tá? Então, o Lévy é o nosso filósofo de base, tá? E Lévy fala de coletivo. Vou parar aqui, por enquanto. Gente, algum problema, algum comentário, alguma dúvida, vai lá. Alguém quer falar alguma coisa, algo que eu esqueci, ou que você tem alguma dúvida sobre o Lévy que eu possa colaborar? Ok? Kaling. Fala. Desculpe, não é uma dúvida sobre o Lévy, só uma sugestão técnica. Tem gente que está com o microfone aberto e captando ruído do fundo. Aí a sugestão é que abrisse o microfone só na hora que for interagir, porque senão daqui a pouco estamos com o universo inteiro de ruído aí na conversa. Tá, é só, para quem não sabe, é só clicar sobre o microfonezinho ali embaixo da imagem e ele vai desabilitar o microfone, né? Ok. Nada mais, gente, é isso? Tudo bem sobre o Lévy? Bruna, falei alguma bobagem? Não? Tá bom. Do nosso grupo todo, quem mais trabalhou com Pierre Lévy até hoje foi a Laísa, que hoje faz doutorado lá em São Paulo. O trabalho dela é um trabalho que foca muito Pierre Lévy, a gente aprendeu muito do Pierre Lévy com ela, tá? E a Sônia está desenvolvendo, a gente espera que desenvolva um trabalho aí na sequência, como ela vem da área da filosofia, como ela é filósofa, que a gente possa tentar fazer um diálogo do ponto de vista filosófico um pouco mais aprofundado do Pierre Lévy com outros filósofos, com outras coisas da matemática, né? Então, é isso, tá? Gente, eu só vou abrir um pouquinho a minha janela aqui. Porque esquentou demais, tá bom. Bom, posso seguir então? Vamos lá. O Lévy, como eu disse para vocês, e isso tem que ficar bem, né, marcado mesmo, trabalha com coletivo. Nós trabalhamos com coletivos nas escolas, nas salas de aula, mas o nosso objetivo maior não é o coletivo, é o indivíduo. Nós queremos que cada aluno nosso aprenda, cada aluno nosso possa entender aquilo que nós estamos querendo ensinar de matemática, né? Então, nós precisamos sair agora da ideia de coletivo e ir para a ideia do individual. Como é que as tecnologias afetam o comportamento individual do ser humano, tá? E aí, o que nós, de novo, veja, eu mudo esses autores, gente, a hora que precisar, é só achar gente melhor. Até agora eu não achei, e nós estamos procurando. Inclusive a Sônia, lembra que no grupo até trouxe um filósofo novo e disse, na primeira reunião do grupo, que era em contraposição ao Lévy, a Sônia que vai fazer a apresentação, a gente vai olhar. Nós estamos procurando, tá? Então, assim,
O que eu achei até hoje é isso. Se você tiver coisa melhor, puxa, traga que tem um problema. Então, do ponto de vista individual, o melhor que eu achei até hoje foi o Tikhomirov, Oleg Tikhomirov. E esse tem sido um baile para alguns de vocês. Tikhomirov é um psicólogo russo que trabalhou com essas coisas no começo da década de 70. Ok? De novo, tem ninguém melhor. E o Tikhomirov, ele, veja, psicólogo russo, década de 70, Guerra Fria. Tem muitas das suas coisas que perpassam por este momento político do mundo. Uma delas é se apoiar em Vygotsky. Alguns historiadores, eu não concordo com isso, está aí minha amiga Érica, pedagoga, a Fabíola, pedagoga também, não lembro se tem mais alguma pedagoga no grupo, lembro dessas duas. Acho que não, Juliana é matemática, né, Juliana? Então acho que Érica e Fabíola, se não concordar, Taniele terminou pedagogia agora, não? Flávia eu também? e a Tânia somos também agora. Então, já temos 4 pedagogos aí no grupo. Tá? Há alguns historiadores que dizem o seguinte, que, na verdade, Vygotsky e Piaget são muito mais próximos do que os seus discípulos querem dizer. Eles foram afastados como autores diferentes, vamos dizer assim, ou com ideias não tão convergentes, mais por uma questão político-ideológica do que por uma questão de produção intelectual. Porque o Vygotsky surgiu como a contraposição do comunismo a uma ideia surgida no mundo capitalista defendida por Piaget. Percebe? Por que os Estados Unidos mandaram um homem para a Lua? Porque a Rússia tinha lançado o Sputnik. Então é um brigando atrás do outro. Se você lança uma coisa, eu tenho que ter uma coisa melhor. Se você fala algo, eu tenho que ter alguém para contrapor isso e falar também. E aí, no Ocidente, no mundo capitalista surgiu Piaget, no mundo comunista tinha que surgir alguém. Surgiu Vygotsky. Mas se você estudar com profundidade Vygotsky e Piaget, eles são muito mais próximos do que distantes. A única diferença maior entre eles é que o Vygotsky dá uma importância maior às interações sociais do que o Piaget dá. O Piaget não está muito preocupado com interação social. O Piaget está preocupado da interação do estudante com o objeto de conhecimento. E o Vygotsky traz essa importância da interação social. Mas o Piaget nunca disse que isso não era importante. Ele simplesmente não se preocupou com isso. O foco dele era outro. E aí cria os alvejos. Não. Se a gente for olhar, a base está na interação do sujeito com o objeto. E com outros sujeitos, né? E o Tikhomirov vai beber muita coisa lá no Vygotsky, tá? Então, só que a gente tem que contextualizar isso nesse mundo pós-guerra, Guerra Fria, década de 70. E aí, o Tikhomirov diz o seguinte, bom, eu vou tentar entender como é que o computador interfere no indivíduo. Que relações há, do ponto de vista psicológico, entre o computador e o indivíduo? E aí o Tikhomirov, e esta é uma das dificuldades dele, ele começa a abordar correntes psicológicas que nós não dominamos. E aí começa a ficar difícil para nós. Mas ele diz, olha, antes disso, Tikhomirov tem 2 textos que a gente usa, tá? Estão lá na página do GPT, no nosso site, são os textos 2 e 3. Tá? Então, bem do comecinho, quer dizer, o primeiro texto que a gente leu no grupo é da Kensky, que eu vou falar daqui a pouquinho, os textos 2 e 3 de Tikhomirov. Então, são 2 artigos publicados no começo dos anos 70.
e que depois foram traduzidos para o inglês, do inglês vieram para o português e tal, e é o que a gente tem hoje. Tá? Um dos textos, inclusive, foi traduzido por um aluno do PPG-SM, orientando da Leônia, numa disciplina que eu ministrei. Ele deu o trabalho final da disciplina, no caso dele, foi traduzir o artigo do Tikhomirov do inglês para o português, porque a gente só tinha a versão desse artigo em inglês, e hoje quem tem usado no Brasil tem usado essa versão desse aluno da Leônia. Infelizmente faleceu depois, teve uma doença grave aí, faleceu repentinamente, um rapaz bastante novo. Eu agora esqueci o nome dele, já lembro. Bom, aí o Tikhomirov, então, nessa abordagem psicológica, ele diz o seguinte: veja, nós podemos entender o computador como um substituto do ser humano. Porque, efetivamente, em algumas tarefas, o computador nos substitui. E aí você pode dar um monte de exemplo. Tem um monte de coisa que era feita pelo ser humano e que hoje é feita pelo computador. Linha de montagem de carros é o exemplo clássico. Praticamente não há pessoas envolvidas ali, a não ser para controlar as máquinas que fazem essa montagem. Ok? Então, o computador substituiu o homem e tantas outras tarefas nas quais o computador substitui o ser humano. Então, o Tikhomirov diz, olha, o computador pode ser entendido como um substituto do ser humano. Mas, para você fazer isso, você tem que entender do ponto de vista psicológico uma determinada corrente, que eu não lembro qual é agora o nome daquela corrente, mas que não valoriza que o homem não está aqui apenas para reproduzir tarefas. Nós estamos aqui também para criar tarefas novas. Nós não somos simples repetidores de ações. Nós também criamos novas ações. Se você entender deste ponto de vista, a ideia de substituição cai por terra. Ela não se aplica. Porque, vejam, e aí nós estamos falando hoje, né? Hoje, tem um grupo aí já de 4 ou 5 pessoas, se não mais, que vai trabalhar com inteligência artificial. O que vem daqui a alguns anos a gente não sabe. Nós estamos em 2020 e é nesse panorama que eu estou falando. Hoje, eu posso ter uma série de computadores para montarem veículos. Mas os projetos de veículos novos ainda saem da cabeça de seres humanos. São eles que pensam, são eles que criam, e aí abastecem os computadores para que os computadores possam dar forma para aquilo que inicialmente surgiu do cérebro do ser humano. Então, o Tikhomirov, ele diz, olha, você entender o ser humano, o computador como um substituto do ser humano, é não entender o funcionamento do cérebro humano, ou ter uma compreensão muito rasa sobre esse funcionamento. E isso, para mim, Tikhomirov não serve. Vou desconsiderar esta possibilidade. Vou pensar numa outra. E aí ele vai para uma outra corrente de trabalho da psicologia. E defende o computador como um complemento do ser humano. Ou seja, e aí surge a teoria da complementação. Ele diz, o computador faz tudo aquilo que nós, seres humanos, fazemos, mas ele faz com maior velocidade e precisão. Então ele nos ajuda em quantidade, ele nos ajuda a ser mais rápidos, mais precisos, mais eficientes. Então ele pode nos complementar. E aí o Tikhomirov diz, mas para você aceitar isso, você tem que partir de tais pressupostos, e faz uma apresentação psicológica. E diz, eu, Tikhomirov, não concordo.
Por quê? E aí eu vou dar um exemplo que eu não lembro onde eu li. Talvez tenha sido num dos trabalhos de Borba, mas não tenho certeza, eu li em algum lugar. Que diz o seguinte: o número π, qualquer um de nós que está aqui, com raras exceções, porque a grande maioria de nós aqui é matemático, né? Então a maioria de nós aqui saberia calcular o número π manualmente, com tantas casas depois da vírgula quantas nos pedissem. Dependendo da quantidade, nós íamos demorar mais ou menos. Em alguns casos, poderíamos demorar décadas. Mas nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer. O computador faz isso muito mais rapidamente. Só que o computador vai fazer sempre o mesmo procedimento. Enquanto nós, seres humanos, temos a habilidade, a característica de encontrar procedimentos distintos. E aí esse texto trouxe um exemplo que eu achei genial. Ele diz o seguinte: imagine uma caneta. Pega uma caneta. Faça riscos no chão paralelos ao tamanho dessa caneta. Então faça uma série de linhas. Suponha que essa caneta tenha 15 centímetros. Uma série de linhas espaçadas em 15 centímetros. E solte a caneta, jogue a caneta para cima, a caneta vai cair sobre essas linhas. A caneta vai cair sobre essas linhas de duas formas. Então, imaginem aqui que eu tenho uma linha paralela, a caneta quando cai, ou ela cai cortando, não vai cortar as duas, porque o tamanho não permite, mas ou ela vai cortar uma linha, ou ela não vai cortar esta linha. Ok? Então a caneta corta ou não corta a linha. Alguém descobriu que quanto mais arremessos de caneta você fizer, mais próximo da exatidão do número π você vai chegar quando dividir o número de canetas que corta a linha pelo número de canetas que não corta a linha. Aí eu te pergunto, como é que alguém descobriu isso? Vai ter muito tempo sobrando, né? Provavelmente foi numa quarentena qualquer. O cara estava em casa, ele já não aguentava mais a mulher, ele já saiu e disse, eu vou fazer alguma outra coisa. E o Admilson já foi pro jardim lá, ó, ele já está no jardim. Agora a gente ainda não sabe se ele foi por opção ou se a mulher já tocou ele de casa. Eu vejo, é uma coisa que é humana. O computador nunca ia ter essa ideia. De novo, estou falando do computador 2020, tá? Não ia ter essa ideia. A ideia é encontrar opções diferentes para resolver o mesmo problema é algo muito inato do ser humano. Então, quando você entende o computador só como algo que faz o que nós fazemos, mas mais rápido, com mais qualidade, não serve. Porque o computador não consegue pensar em soluções alternativas para aquele problema. Então, o Tikhomirov diz, baseado nisso, eu vou desconsiderar a ideia de aceitar o computador como um complemento. Olha como o cara é louco, mas é bom. Ele apresentou uma teoria, fundamentou a teoria do ponto de vista da psicologia, a substituição, e fez toda a crítica a ela para desconstruir a teoria que ele mesmo tinha apresentado. Ele apresentou outra, complementação. Alguns autores chamam de substituição também, suplementação. Complementação ou suplementação. Né? Ele apresenta a teoria, embasa a teoria do ponto de vista psicológico, discorda dela e faz toda a argumentação para justificar esse discordar que ele tem. E vai fazer isso com mais uma teoria. E aí ele apresenta a teoria da reorganização, onde ele vai se fundamentar nas ideias de Vygotsky. Por isso falei de Vygotsky há pouco. O Vygotsky diz o seguinte,
que quando uma criança aprende a falar, ocorrem mudanças extremamente profundas na sua estrutura cognitiva. Essa criança muda a forma de compreender e de se relacionar com o mundo. Não é simplesmente algo que surge para ela e que é legal, porque ela deixa de chorar e passa a falar. Ela deixa de chorar de fome e passa a dizer, eu quero comida. Não, muda radicalmente a sua estrutura cognitiva. O Tikhomirov pega essa ideia e traz para a tecnologia, dizendo que o computador muda radicalmente a forma do ser humano pensar, criar, raciocinar, aquilo que ele chama de pensamento criativo. O computador muda este pensamento. Ele reorganiza a nossa capacidade intelectual. E aí o Tikhomirov termina dizendo, é isso que eu vou aceitar. Esta teoria me parece a mim, Tikhomirov, a mais adequada para entendermos como é que o computador afeta o raciocínio do ser humano, ou o cérebro humano, de uma forma mais geral. Aqueles de nós que são um pouquinho mais antigos, vão lembrar, mais antigos a gente que é mais velho, né, e todos nós aqui já sabemos que eu ia dar o exemplo da Cíntia, mas ela está lá no colégio e ela foi provavelmente atender alguém, como tinha nos avisado. Então, vocês vão lembrar o seguinte, quando vocês começaram a usar computador, e se alguém passou por isso, só levanta a mão aí. Você começou a usar o computador, voltou a Cíntia lá, viu? Estamos falando de nós, Cíntia, é nós, parceiro. A gente fazia o seguinte, você usava o computador como uma máquina de escrever, uma máquina de datilografia. Você ia elaborar um texto ou uma prova, por exemplo, você a escrevia no papel, a prova feita, você sentava em frente ao computador para digitá-la no computador. E normalmente nós dizíamos, eu não consigo pensar digitando, eu só consigo pensar no papel. Mas alguém passou por isso em algum momento aí? É isso. De um determinado momento em diante, que você não sabe como, nem quando você se deu conta, você estava preparando os seus documentos no computador. Você conseguiu começar a pensar usando esta tecnologia. Para o Tikhomirov, o que aconteceu foi uma reorganização da sua capacidade intelectual. E essa é a justificativa que a gente tem usado, do ponto de vista individual. E perceba que essas duas coisas casam. O Levy diz, as sociedades mudam de acordo com as tecnologias que usam. O Tikhomirov diz, o indivíduo muda, é reorganizado pela tecnologia que usa. Bom, então eu tenho dois autores importantes me dizendo que nós mudamos, a tecnologia nos afeta e nos modifica, tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual. Genial. O que é que falta? Falta eu trazer isso para a educação. Mas para eu trazer para a educação, porque nem Levy, nem Tikhomirov falam de educação. O Levy, em alguns momentos, ele cita escolas, professores, do mesmo jeito que ele cita teatro, cinema, rádio, televisão, não é o foco dele. Tá? Não é o foco, né? Nenhum deles está preocupado com as coisas da educação. Mas aí surge, então, uma série de pessoas preocupadas com isso. Um monte de gente, um monte. Dentro desse monte, nós fomos buscar Kensky. Professora Vani Moreira Kensky,
da USP de São Paulo, acho que está aposentada, inclusive, tá? Que é uma pedagoga que defende fortemente o uso de tecnologias na educação. Bom, então, de quem que nós vamos falar primeiro o seguinte. Lembrem, EPTEM, a quem que vai ser a palestrante de abertura do evento, né? Seria Marcelo Bairral. Com a mudança de data, nós não conseguimos organizar a agenda deles. Aí ficamos eu e Marcelo Mota, quem vamos convidar, quem não vamos, quem vamos, quem não vamos. Aí começamos a fazer uma lista, aquela lista estava, vamos dizer assim, um tanto quanto tímida. E aí nós falamos, se a gente chutasse lá em cima, assim, lá em cima quem? A primeira brincadeira que a gente fez, lá em cima, tipo Levi, Tikomirov, Borba, Kensky, né? E aí, bom, Levi nós descartamos de imediato, porque a única pessoa do grupo que tem contato com o Levi é a Sônia. Né? Sônia é amiga íntima do Levi, nós já estamos, né, sabendo, mas ela disse que não ia convidá-lo, que não ia expô-lo a essa situação. Para quem não sabe, só uma brincadeira, a Sônia fez um comentário numa rede social do Levi e ele deu um retorno sobre isso, né? Então são amigos íntimos, né? Borba nós não queríamos. Por quê? Porque está sempre Borba. Não é nada pessoal, mas é que sempre que se faz um evento de educação matemática é Borba. Todos vocês já conhecem o Borba, ou a grande maioria de vocês. Vai para algum evento, tá o Borba. Vai para o Ebrapem, tá o Borba. Vai para tal Borba. Então vamos fugir desse ciclo. E aí caímos na Kensky. Vamos tentar Kensky? Vamos. Tem o contato dela? Tenho. É amigo? Não. Também não. O que nós fizemos? Vamos falar com quem manda, né? Entra em contato com Maria Bicudo, entra em contato com Sadô e diz, nós vamos manter contato com a Kensky, você abre a porta para nós lá? A Bicudo já fez um e-mail respondendo, colocando a Kensky em cópia, dizendo, oi Vani, tudo bem e tal, esses meninos são meus colegas e tal, parceiro de trabalho, eles vão te procurar, vê o que você faz aí. Pronto, né? Abriu tudo, já está resolvido o problema. Então falamos, relacionamento é tudo, né, gente? Tudo. Professor, assim e tal. A única coisa que eu não contei, né, é que o evento já tinha sido reorganizado, né, uma questão de respeito com ela, mas a senhora aceita, vamos embora. Na hora, gente, eu mandei um e-mail para ela, era 10h30 da noite, 11:15 ela me respondeu. Falou, vamos embora, tá aí, vamos junto. E já definiu o tema da palestra já está lá no site, eu não lembro qual é agora, mas o André já colocou lá para a gente, o André Silva. Né, alguma coisa sobre fake news, educação em tempo de fake news, alguma coisa assim. Né? Então, teremos todos a oportunidade de estar com a Kensky no final de agosto aqui no EPTEM, se der tudo certo, né? Se até lá o mundo tiver sobrevivido. Então, nós estamos trabalhando sempre com as boas hipóteses, né? É que tudo aconteça em agosto e ela vai estar aqui com a gente. Bom, a Kensky, eu tenho 2 livros dela comigo. Um eu não achei, desapareceu. Vou ter que olhar de novo aqui em toda a minha biblioteca com calma, mas eu não achei. O outro é esse aqui, Educação e Tecnologias, aqui, tá? O Novo Ritmo da Informação, ok? São livros muito bons, porque a Kensky tem uma característica que me agrada muito. Texto fácil, ela escreve fácil. Os textos são de fácil compreensão. Óbvio que isso não significa que você vai ler e sair entendendo tudo, mas, de uma forma geral, a gente consegue compreender bem as ideias dela, tá? Só que a Kensky tem uma série de artigos publicados, diferente do Pierre Levy. Pierre Levy é basicamente livro. Né? Não, Cíntia, está todo mundo autorizado. Não tem ninguém pendente aqui. Tá todo mundo... porque eu tenho aqui, aparece para mim se tem alguém esperando o convite. Não tem. Então, acho que ela fez alguma coisinha lá que não uma mensagem. Mas não aparece aqui como porque está todo mundo autorizado e eu não tenho. Ele quando alguém pede autorização aparece para mim aqui em vermelho. Não tenho nada, tá? Diga para ela contar de novo lá, talvez. Bom, ok, obrigado.
Obrigada. Valeu. Então, a Kensky, ela bebe muito das coisas dela em Levi. Kensky usa Levi. Toda a ideia que a Kensky... desculpa, eu estava falando, eu me perdi. Você sabe que eu me perco mesmo. Então, não, o Levi, ele publica livro. Não que não tenha artigos, mas são muito poucos, né? O grosso da produção dele está nos livros. Da Kensky, muitas vezes é bem melhor a gente ler os artigos do que os livros, tá? Tem muito artigo publicado, professor da pós-graduação e tal, então tem muita coisa, é bem fácil de vocês encontrarem, né? Então são menos livros, mas bastante artigos disponíveis. Bom, a Kensky, ela apresenta sempre nos trabalhos dela essa ideia de que o homem vem em evolução, da oralidade para a escrita, para a informática. Mas isso não é dela. Isso é do Levi. Ela cita Levi. Então, quando você vai usar essas ideias, vai no Levi. Essas ideias busca dele. Não cita Kensky. Pode até citar Kensky e dizer, olha, Kensky concorda com Levi. Mas o autor de base, o autor principal para isso é o Levi. O que é que a Kensky agrega? A Kensky agrega o seguinte: para você trazer as ideias de uso de tecnologia para a educação, você precisa de uma nova pedagogia. Essa é a expressão base do trabalho de Kensky. Nova pedagogia. Uma mudança nas formas do professor trabalhar com seus alunos. Não dá para inserir a tecnologia fazendo a mesma coisa que nós fazemos sem a tecnologia. Para inserir recursos tecnológicos, é necessária uma mudança de postura, é necessário uma nova estratégia, é necessário que haja uma nova compreensão do que é educação, por parte de professores, de alunos, de gestores educacionais, de pais, da sociedade como um todo. Então, a Kensky nos dá esse apoio. Ela diz, vejam, você quer usar o que o Tikhomirov diz, o que o Levi diz, para trazer para dentro da escola? Pode e deve, mas a escola precisa ser reorganizada. Tá? E é o que a gente vê por aí, né? Quantas e quantas vezes nós percebemos, e aí tem aquelas charges todas tradicionais, tudo aquilo que vocês já conhecem, o professor fazendo a mesma coisa que ele fazia no quadro negro, só que agora numa tela, com uma lousa digital, não sei o quê, uma projeção do... Então ele está fazendo aquilo que alguns autores chamam de domesticando a tecnologia. Ele não está usando a tecnologia em seu benefício. Ele está vendo como é que ele pode fazer para repetir o que ele já faz usando recursos tecnológicos. E é isso que a Kensky critica. Ok? Bom, então já chegamos na Kensky. E agora eu tenho que trazer isso para dentro da educação matemática. Eu tenho alguém que defende o uso da tecnologia. Defende não. Alguém que fala do uso da tecnologia do ponto de vista social. Alguém que justifica o impacto da tecnologia do ponto de vista individual. Alguém que defende a tecnologia em sala de aula. E agora eu tenho que ter o cuidado de me preocupar com o uso dessa tecnologia na educação matemática. Percebem que é um caminho, é um funil muito claro, né? É uma coisa assim que é um fluxograma, né? Você vem juntando as coisas e não ficam pontas soltas, né? Então é isso que eu gosto desses 4 autores. E aí quem traz essa junção para a educação matemática é o nosso amigo Marcelo Borba, né? Que aí, oi Bruna, tudo bem? Bruna foi a primeira grande paixão do Borba no grupo, né? Em função da Bruna,
que o grupo, que vocês são chamados até hoje de calinquetes, tá? São conhecidas como calinquetes mundo afora, do dia que o Borba conheceu a Bruna e disse que ele gostaria de ter uma calinquete junto com ele. Mentira, Bruna? Aí. Então, se a Salete conseguiu, Cíntia? Você viu alguma coisa lá? Não. Não entrou aqui, ainda não tenho nada aqui. Tá. Ok. Bom, o que o Borba faz? E aí, gente, esse é um cuidado que vocês têm que ter, e essas coisas se constituem. Vou abrir um parênteses aqui em tudo que eu estou falando para vocês. Vejam, vocês hoje têm citado a definição do GPT, e essa definição de objeto de aprendizagem, e essa definição tem se consolidado como a definição de Calink-Balbino. E não é minha e da Renata. Nós já temos falado isso há bastante tempo. Mas acabou ficando. É Calink-Balbino, 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 e isso... Não sei porquê, mas ficou Calink-Balbino. Tá? Então, oi, Salete, chegou. Tá aí a Salete agora. Tá ouvindo, Salete? Bom, eu estou te vendo aqui. Espero que ela tá. Acho que vai pôr o som ali ainda. Ok. Então, tem algumas coisas que acabam se constituindo como verdades, mas que não são. E com o Borba isso acontece. O nome Borba ficou maior do que as suas produções. E a gente acaba não dando, em muitas das situações, o devido crédito, o devido valor às pessoas que estão junto do Borba. Tá? Então Borba e Vila Real, tem muita coisa que é Borba e Bicudo, Borba e... como é que é o nome daquela outra? Borba e Penteado, tá? Então tem muita coisa que não é só do Borba. E a gente, nos trabalhos, percebe que vocês escrevem muito. Segundo Borba, segundo Borba, segundo Borba, como se os outros autores não existissem. Então, por favor, cuidem com isso, tá? Tá nos ouvindo agora, Salete? Tá ouvindo? Dá um oizinho aí se você estiver ouvindo. Beleza, legal, que bom. Então seja bem-vinda. O Borba, ele tem um monte de livros, tá? Então, são vários livros, eu tenho aí, eu devo ter, acho que uns 7 ou 8 dele, mas eu separei para vocês o que eu considero o mais importante, que é esse aqui, que é Borba e Vila Real, tá? Humanos com a reorganização, Humanos com mídia e a reorganização do pensamento matemático, ok? Então, o que Borba e Vila Real fazem? Eles pegam a ideia do Levi de que a tecnologia muda a sociedade, casam com a ideia do Tikhomirov de que o computador reorganiza o ser humano e trazem isso para dentro da matemática, dizendo o seguinte: quando nós estamos ensinando alguma coisa de matemática sem tecnologia, nós pensamos de uma forma. Com tecnologia, nós pensamos de outra forma. Veja, isso está sustentado em Tikhomirov e em Levi. Então, o uso da tecnologia no ensino da matemática faz com que nós pensemos de formas diferentes. Porque nós deixamos de ser apenas seres humanos e nos tornamos seres humanos com mídias. E é assim que ele escreve: seres humanos com mídia, separado com hífen. Seres, hífen, humanos, hífen, com, hífen, mídias. E reticências no final, dizendo que isso pode ter sequência. Esta é uma ideia que tem origem na fenomenologia da professora Maria Bicudo,
o Borba foi orientando de mestrado da Bicudo. Ele foi beber nela essas ideias fenomenológicas. Quando vocês leem os textos da Mokroski, vocês encontram um monte de hífens. É uma noção fenomenológica que nós mudamos. Entende? Quer dizer, uma coisa é você falar que é um ser humano com uma mídia. Outra coisa é você falar que você é um ser humano com mídia. É um construto teórico próprio que o Borba nos apresenta e que justifica o uso da tecnologia na educação matemática. Percebam, é isso que eu gosto. Quando a gente vai usar a tecnologia numa aula de matemática, todos nós, e aí nós temos gente que é professor do 6º ano à pós-graduação. Eu tenho que pensar o seguinte, nessa visão. O que o uso da tecnologia agrega? Muda alguma coisa? Se não muda, se não agrega nada, não usa. Segue a tua vida comum. Segue o que você vem fazendo com quadro negro e giz. Você não precisa de tecnologia para tudo. Mas se tem algo que não está funcionando, é muito provável que a tecnologia possa te ajudar. E aí eu vou dar um exemplo que eu dou sempre, que eu gosto muito, né? Vocês estão lá ensinando gráfico de função trigonométrica. Então a gente mostra os gráficos, explica os gráficos e tal. Gente, nós babamos com aquilo. Nós, professores de matemática, achamos aquilo lindo. Nós adoramos ver aquele f de x igual a A mais B, seno de 6x mais D. O que acontece quando muda o A, o B? E nós estamos lá todo empolgados. E o aluno está olhando para a gente com cara de ele não está daqui. Nada. Obviamente, tem os que entendem, tem os que não entendem. Tenta de uma forma, tenta de outra forma, tenta de uma terceira forma. Não deu. O cara não está entendendo, não está vendo aquilo. Tente usar a tecnologia. É possível que com a tecnologia aconteça alguma mudança na estrutura do cara. E aí eu estou falando de Kensky, estrutura escolar. É possível que aconteça alguma reorganização intelectual dele, ou é possível que surja uma inteligência coletiva, Levi, que auxilie na compreensão daquilo que sem a tecnologia ele não estava conseguindo compreender. Percebe? Isso é forte, isso para nós é uma coisa, é daquelas coisas que dentro da academia às vezes não querem que a gente diga. Você é professor de tecnologia, você trabalha com tecnologia, então você tem que dizer que a tecnologia resolve qualquer problema do mundo. Não concordo. Gente, está todo mundo me ouvindo, não? Travou? Nós temos um grupo de WhatsApp, Vitor, que é bem ativo, fechado, é exclusivo para coisas do grupo. A gente evita bom dia, boa noite, boa tarde, né, e piadinhas e coisas assim, mas tem funcionado bem. Então, depois, na sequência, se for o caso, eu te adiciono lá, mas conversamos disso depois, se você quiser. A gente coloca lá, tem uma série de textos que eu vi que foram disponibilizados, tá? E muito do que eu tenho aqui, depois só vocês me pediram. Então, vamos lá. Eu vou repetir onde eu acho que a gente parou. Tem algumas coisas na academia que a gente é quase impedido de fazer. Por exemplo, se eu sou professor de tecnologia, eu tenho que dizer que a tecnologia é para ser usada sempre, que ela resolve todos os problemas do mundo. E eu não concordo com isso. Eu acho que nada que a gente faça sempre vai resolver o problema. Então eu teria que usar modelagem sempre, eu teria que usar a história da matemática sempre, eu teria que usar resolução de problemas sempre, eu teria que usar, sei lá, metodologia ativa qualquer. E não é assim. Tem aulas que tem que ser expositiva. É cuspe giz. O aluno tem que sentar a bunda na cadeira e tem que fazer a parte dele. Tem momentos que são assim, como tem momentos que são propícios para outras atividades. Muito bem.
Quando é que a tecnologia se encaixa nisso, do meu ponto de vista? Quando o que eu estou fazendo sem ela não está dando resultado. Tem determinada coisa que não está funcionando. E isso vocês sabem melhor do que eu. Com a experiência a gente vai pegando. Chega um determinado conteúdo que você diz, bom, isso aqui eu já sei que eu vou trabalhar com tal software, ou com tal aplicativo, ou com tal objeto de aprendizagem, porque do outro jeito eu não consigo. Pode ser que a Bruna consiga, pode ser que a Flávia dê jeito, mas eu, Kalink, não estou conseguindo. Então, cada um de nós vai criando as suas estratégias, né? Mas a tecnologia, ela é utilizada para que aconteça isso, para que aconteça uma mudança na escola que leve à possibilidade de uma reorganização individual, capacidade cognitiva individual, à criação de uma inteligência coletiva, de uma cybercultura, de uma nova realidade virtual, aí as ideias de Levi, que me permitam que o aluno se transforme num ser humano com mídia e resolva um problema de uma forma diferente a que ele resolveria sem o uso da tecnologia. Então é isso que justifica, teoricamente, o uso da tecnologia para nós, ou pelo menos é assim que eu gosto de justificar. E aí, de novo, nossa, falei quase 45 minutos direto. E aí, gente, agora com vocês. Vai lá, o que... Eu falei de Tikhomirov, falei de Levi, Levi eu parei, daí Tikhomirov, Borba, Kensky, foi numa pegada só. Falem alguma coisa, por favor. Oi, posso falar? Eu? Bora, pode ser? Então, uma das coisas que eu estou fazendo um paralelo entre tecnologias da inteligência e inteligência coletiva, né? Estou aproveitando e fazendo isso. E uma das coisas que eu achei, né, que você falou aí, é que ele trata do indivíduo como um cidadão do mundo. Ele é indivíduo na ecologia cognitiva, mas ele tem dois papéis nessa ecologia, que é o do cidadão do mundo, né? Que é de um cidadão que vem, um cidadão cosmopolita. Então, é esse cidadão cosmopolita que é capaz de fazer a inteligência coletiva, né? Então, são dois aspectos de um mesmo ser, por isso que ele fala um pouco de ontologia, daí ele cita lá os autores que ele se baseou. Então, tudo que ele escreve e que se refere a outras pessoas, então, longe dele ele é embasado em muitas outras coisas ontológicas para falar. Então, é que, na verdade, é muito rápido, ele fala para frente, ele não fica recontando lá atrás, né? Ele só cita e quem quiser vai atrás Então, por isso que não é muito fácil ler o Levi, né? Porque parece que ele é raso, mas não é, ele é profundo, só que ele não perde tempo recontando o que já foi dito. Ele fala dali para frente. Então, esse é um detalhe só que eu queria falar quando você falou da individualidade. Beleza. Eu tenho ido, gente, essa é uma coisa que interessa, e aí, né, tem pessoas pensando no futuro, e, né, tanto em mestrado quanto doutorado e tal. Eu tenho tido uma atenção especial a essa coisa filosófica, tá? É uma área que me interessa bastante, já orientei uma dissertação nesse sentido. Aquela dissertação está virando livro, ficou muito legal, muito legal. A capa do livro ficou linda, linda, linda. Nós já estamos, o livro já está na editora, e é um livro que eu vou indicar fortemente, até porque vai ser gratuito, vou indicar fortemente a vocês que leiam, onde a gente discute algumas coisas filosóficas, e um próximo trabalho filosófico que eu quero fazer, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas é basicamente essa a capa do livro. Quem está ali abrindo a capa é a Pandora, que está abrindo a sua caixa. E aí, né, Sônia, deixa procurarem aí. Quem não sabe o que é a caixa de Pandora vai atrás, mas é toda uma simbologia em relação ao conhecimento, à verdade e tal.
né? Tem o trabalho da Sônia, que a gente quer desenvolver, que é com viés filosófico também, para isso, para tentar compreender melhor, do ponto de vista filosófico, esse embasamento para o uso de tecnologias na educação. Tá? Então, tem aí toda uma possibilidade que, né, veja, nós estamos trabalhando com um grupo grande de inteligência artificial, né? Olha lá, quem é que está aí, para todo mundo saber aí, Vitor, para você conhecer o pessoal que está trabalhando especificamente com essa área, que eu sei que te interessa também. Evandro, levanta a mão aí, Evandro. Evandro, Fabiola, estou indo pela minha ordem aqui. Fabiola, Renata está travada para mim aqui, a Renata Balbino, e a Silvana. Isso, Renata está sempre travada, Kalink, sempre. Está sempre travada, né? Veja, tem um grupo aí trabalhando com inteligência artificial. Gente, imaginem as discussões, a profundidade das discussões filosóficas que nós podemos desenvolver do ponto de vista de uso de inteligência artificial dentro do ensino, especificamente da matemática. Essa é uma discussão que ela pode ser riquíssima, né? Aí é uma discussão, especialmente, me parece, para doutorado, porque ela exige uma profundidade, inclusive, de tempo, né, muito grande. Então, são coisas que estão aí em aberto para a gente poder pensar, tá? Estou vendo aqui o meu celular, porque eu deixei uma série de anotações aqui de coisas que eu quero falar para vocês, então eu não posso esquecer. Ok, tá. Legal. Então, tentando fazer um fechamento dessas primeiras ideias, né? Levi Tikhomirov, uso da tecnologia pelo coletivo e pelo individual. Kensky, uso das tecnologias no ensino, na escola. Borba e Vila Real, o uso da tecnologia na escola, especificamente na educação matemática. Ok? Sem problemas com isso? Dúvidas? Legal? Joia? Então tá. Bom, para finalizar hoje, são 3h30, vou falar mais uma meia hora, e aí eu acho que fecha, tá? Entrando um pouquinho no viés filosófico. Outra crença que a gente tem no GPT. Então, hoje, a ideia são as bases do GPT, né? A primeira são esses 4 autores de referência. Segundo, aí, claro, veja, a gente usa outros autores, né? Você vai falar, por exemplo, alguma coisa de didática francesa, nós vamos usar o Sadot. Você vai falar alguma coisa de fenomenologia, nós vamos usar Bicudo. Você vai para a história da educação matemática ou da matemática, nós vamos usar o D'Ambrosio. Você vai para história oral, nós vamos usar o Viana e o... Não fugiu o nome agora, mas parceiro do Viana lá. Bom, a gente daqui a pouco lembra. Então, cada um desses outros pesquisadores se encaixa nos nossos trabalhos do jeito que a gente vai dando. Não usamos mais, por favor, isso é importante, eu comentei, mas eu vi ainda em alguns escritos, tá? Nós não vamos mais usar a ideia de nativos e imigrantes digitais, que é do Prensky, porque o próprio Prensky já abriu mão dessa ideia. Ele disse que ele não concorda mais com ela. Está nesse livro que a Sônia tá mostrando para a gente aí, tá? Então é uma coisa que nós vamos aprofundar no GPT nas próximas reuniões. Isso já estava previsto, mas nós usarmos hoje nativos e imigrantes digitais vai ser muito fácil de nós sermos criticados, porque o próprio autor diz, olha, isso não funciona exatamente assim como eu imaginava, ou como eu tinha defendido. Essas mudanças entre quem domina e quem não domina a tecnologia são muito mais sutis do que a possibilidade de separar em 2 grupos distintos, tá? Então evitem, por favor, os seus trabalhos. Já fiz isso, eu acho que ela nem está sabendo, não sei se você prestou atenção nisso, mas a dissertação da Cíntia deu origem a um artigo
Esse artigo foi submetido em maio de 2017 e nós recebemos o aceite dele agora, questão de 40 dias, 50 dias atrás. E aí ele veio para uma última revisão. E nessa última revisão, Cíntia, nós usávamos lá as ideias de nativo e imigrante digital. Quando eu fiz a revisão final, eu já tirei. Tá? Então ele já vai ser publicado sem essa ideia. Temos que achar algo no lugar. Estou discutindo isso com o Alisson, não sei o motivo, mas não está conosco hoje, mas no trabalho dele a gente está discutindo isso. Ele tinha usado muito a ideia de nativos e imigrantes digitais, nós estamos reorganizando lá, mas precisamos também achar uma nova nomenclatura para isso, uma nova forma de apresentar isso. Tá? Então, por enquanto, no nosso artigo do EPT, ele assim temos lá o Sabedoria Digital. Então, compartilha com o pessoal. Deixa ser publicado primeiro. Publicado não, né? Ir lá para os anais do evento, porque senão as pessoas começam a citar e ele fica com página errada. Então, espera, mas aí então a gente tem aí uma primeira possibilidade, né? Que se alguém tiver interesse, elas podem compartilhar, mas aí no privado, tá? Não de forma pública, para a gente não se atrapalhar com isso. Ok? Legal. Bom, então, nativos imigrantes digitais também já falei. Legal. Outra coisa do GPT que nós temos defendido muito, e aí, pessoal antigo, Bruna, Cíntia, Renata, Taniele, que tem escutado isso há bastante tempo, né, por favor, me ajudem se eu falhar. Nós temos defendido no GPT a possibilidade de que não é necessário que uma ideia esteja errada para que outra seja verdadeira. Dentro da academia, as pessoas têm uma visão muito forte de que aquilo que elas acreditam é o certo e o que os outros acreditam está errado, né? Nós tivemos uma situação, assim, eu não vou entrar em detalhes de nomes, né, mas quem participou vai lembrar disso. Numa determinada disciplina, no semestre passado, um professor entrou fortemente na discussão de que não existe construção do conhecimento. Lembram disso? Quem estava, acho que era a Érica, Giane, Melmar, né? Então, não sei se foram pessoas que estavam lá, acho que André e Admilson também, mas não tenho certeza, André Ribeiro e Admilson, não sei se fizeram essa disciplina, mas de qualquer forma, o professor criticava isso e dizia, isso não existe. E isso me incomoda. Esse tipo de postura é uma postura com a qual eu não concordo, e isso cria, né, por isso que o nosso grupo tem uma característica muito interessante de participação, porque a gente respeita as opiniões contrárias, né? Isso cria no grupo um sentimento de pertencimento e de respeito coletivo. Eu posso não concordar com algumas ideias. Por exemplo, eu não concordo com a ideia do Skinner e há toda uma teoria behaviorista, é um nome chato, né? Mas de que a melhor forma de você aprender é por repetição. Então existe toda uma teoria feita sobre isso. O cara que escreveu isso chama-se Skinner, deu a essa teoria de behaviorismo, em inglês, e tem muita gente que segue isso. Eu não concordo com ela. O fato de eu não concordar com ela não significa que eu diga que ela não funciona ou que ela esteja errada. Não, ela simplesmente não casa com as minhas crenças. Se eu tivesse outras crenças, outros embasamentos teóricos, outros fundamentos teóricos, outros autores de base, talvez ela fizesse sentido para mim. Ela não me faz sentido, mas ela não está obrigatoriamente errada. Ela não precisa estar errada para que o construtivismo que eu defendo, que é a base das coisas que eu faço, que é o que eu uso nos meus textos, esteja correto.
Então, essa possibilidade de convivência com ideias distintas é uma crença muito forte dentro do nosso grupo e que nós temos defendido há bastante tempo. O que precisa, Sônia, você quer falar alguma coisa? Eu vi que acho que você ficou com o microfone aberto, Sônia, por isso que estou aqui. É só isso. Então, só isso, porque ele fica piscando para mim, joia, beleza. Quando alguém fala alguma coisa, ele fica lá em cima piscandinho, né? Isso eu parei. Então, vejam, você aceitar o contrário não significa que nos nossos trabalhos caiba tudo. Qualquer coisa que eu colocar está valendo. Não. A gente precisa ter uma coerência entre os autores. Então, se eu vou usar o Levi e o Tikhomirov, eles não casam com a ideia de Skinner. São contraditórios. Não pode. Agora, se você quiser fazer um trabalho usando Skinner, então, tudo bem, não tem nenhum problema. Você tem esse direito. Vai ter que usar outros autores que casem com essa ideia. Né? Mas ela pode ser aceita. Há experimentos que nos mostram que se aprende por repetição. E há outros experimentos que mostram que esta aprendizagem talvez não seja tão sólida quanto em outros processos. São discussões teóricas. Não precisa estar certo ou errado. Você tem que aceitar uma para você. Bom, eu acredito nisso. Por quê? Porque o que eu li até hoje, porque o que eu estudei, porque o que eu pesquisei me levou para esse caminho. Tenha fundamento disso, tenha base disso e vá em frente. Não tem nenhum problema. Agora, a gente evita muito dizer que os outros estão errados. Tá? Isso se reflete muito fortemente nas escolhas metodológicas que nós fazemos. Tem orientadores, tem autores, tem professores que usam uma linha metodológica. E você lê os trabalhos... Vou dar um exemplo, claro. Pega a Mokroski, que é parceiraça, né? Ela e Mota são meus principais parceiros de publicação nos últimos 10 anos. Mas se você pegar a Mokroski, você vai ver que a linha metodológica dela, ela segue uma constante. É basicamente a mesma bibliografia de referência, a mesma base, porque isso tem dado certo para os trabalhos que ela está fazendo. Nós não, se vocês olharem os nossos trabalhos aí, tem 17 dissertações defendidas, tem 7 dissertações em andamento e 3 teses. E se vocês forem olhar e disserem assim, qual é o referencial metodológico do GPT? Não tem. Não tem. A Stephanie usou um, o André usou outro, o Admilson usou outro. Há coisas que vão se aproximando, mas não há um mesmo referencial para todo mundo. Até porque eu acredito que cada tipo de trabalho exige um referencial diferente. Então, isso é uma consequência de nós, vamos dizer assim, respeitarmos várias correntes, tá? De não ter a corrente única, de não ter a verdade absoluta, né? Stephanie, você está com o microfone aberto, fecha para a gente, querida. De nós não termos, obrigado, uma verdade única, né? Isso se reflete fortemente aí. O que é muito bom, é legal, eu vim aqui falar isso para vocês e dizer, vejam como eu sou legal, vocês fazem o que vocês querem e fica tudo certo. O Mota vai na mesma linha. Eu tenho certeza absoluta que a Flávia e a Taniele, que também trabalharam comigo, hoje estão trabalhando com o Mota no doutorado, perceberam que não existe uma coisa pré-determinada que diz, você tem que ir por aqui. Vamos descobrindo juntos, né? Então isso é muito legal desse ponto. Mas, por outro lado, coloca uma responsabilidade muito maior para vocês. Porque vocês me dizem assim, que metodologia eu uso? Não sei.
com você. É você que vai me dizer. Eu, às vezes, posso traçar algum caminho, dar um direcionamento, dizer, vamos por aqui, vamos por ali, talvez esse autor. Tenho feito isso agora, como o pessoal da inteligência artificial, estamos tentando achar uma metodologia que se adapte. A metodologia que eu estou sugerindo não foi nem descoberta por mim. Quem trouxe essa metodologia para o grupo foi a Tatiana, na dissertação dela, tá? De design de produto educacional. Então, a gente vai descobrindo as coisas. E aí, frase que eu gosto muito da Mokroski, a gente faz pesquisa para isso. Se eu faço pesquisa para provar o que eu já quero, se eu faço pesquisa para chegar no resultado que eu já sei que vai dar, eu não preciso pesquisar. Eu tenho, isso agora é bicudo, muito forte, né? Eu tenho que caminhar para fazer uma trajetória. Sem caminhar, eu não vou a lugar nenhum. E a minha trajetória vai depender da caminhada que eu der. Eu não tenho como saber onde eu vou chegar. Vai fazendo. Acho que tem dado certo, estou bastante satisfeito, mas não espera coisa muito fechada. Né? Não tem muito fechado. Não existe, assim, no nosso grupo a coisa de é assim. Tá? Não tem sido essa nossa forma de trabalhar nos últimos anos, né? Então, acho que é isso. A Bruna está ali, tá lá já. Eu estou muito chateado com a Bruna porque ela ainda não me passou o endereço do Lattes dele para eu adicionar lá na coisa, mas eu vou perdoar, dessa vez eu ainda perdoo, né? Então, gente, é mais ou menos isso. Vai lá. O que eu tinha preparado para vocês hoje, eu acho que era isso, é dar essa geral do grupo, dos autores, das nossas crenças. Nós acreditamos muito no coletivo. Né? E quando eu estou falando nós, veja, eu falo isso sem nenhum receio. Né? Porque, vou pegar de novo a Bruna, eu estou indo pela minha ordem de câmera aqui, eu não sei se é a mesma ordem para todo mundo, tá? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui em cima, né? Eu tenho o Admilson, o André Ribeiro, Bruna, Cíntia, Flávia, Renata, a Renata não conta. Já vou explicar por quê. Taniele, todas essas pessoas já defenderam os seus mestrados sob a minha orientação. Todas essas pessoas não precisam estar no grupo, estão no grupo porque, de alguma forma, o grupo agrega algo. Se não concordassem com as coisas do grupo, não estariam mais aqui. Já teria passado aquela obrigação, eu já defendi, não quero mais saber disso aí, vou embora, vou cuidar da minha vida. Não! Então, quando eu digo são as coisas que nós acreditamos, é porque eu, do fundo do coração, acredito que vocês também acreditam, porque estão aqui. Né? E a gente está defendendo isso junto e está vendo nas dissertações aí os resultados, né? Está acompanhando. Vocês viram, né? As 4 últimas dissertações defendidas aí, né? No caso de 3 delas com grandes elogios, e uma que foi uma situação bastante atípica, que está resolvido, né? Mas a gente vê o trabalho tendo esse retorno. Já fizemos a qualificação da Érica, que foi também muito gratificante por perceber as discussões de outro grupo. Tem alguém que abriu o microfone e está fechando, ok? Stephanie, fecha o microfone, querida. O trabalho da Érica, que nós vimos que há um outro grupo, pelo menos uma outra orientação de uma outra pessoa na mesma ideia de trabalhar com robótica, com as mesmas preocupações que a gente. Sexta-feira agora tem a qualificação da Giane, que vai ser nessa mesma plataforma, 1h30. Eu vou abrir para todo mundo, porque a gente viu que funciona, tá? Então, quem quiser acompanhar a qualificação da Giane na sexta, estou com a qualificação da Neumar. Ela está para me mandar a última versão, a mesma coisa do André e do Alisson, já estão elaborando a última versão, e a gente vai marcar essa qualificação ainda em período de quarentena, né? Então, as coisas estão indo, estão acontecendo e estamos trabalhando em grupo. Isso me deixa muito feliz. Então, quando eu digo que é nisso que a gente acredita no GPT, é pelo que eu tenho tido de retorno de vocês. Se vocês não acreditam, me digam. Não.
vamos para uma outra possibilidade. E aí nós estudamos e vamos, né? Não tem nenhum problema. Quantas coisas já aconteceram no GPT em que não eram como eu faria se a decisão fosse minha? Né? Mas as decisões foram coletivas, então vamos lá, é assim, vamos em frente. E é por isso que eu acho que o grupo funciona. Eu defendo muito isso, né, de que vocês tenham essa autonomia.